A chuva batia com força nas janelas do chão ao teto do Acla, transformando as luzes da cidade lá fora em aquarelas sangrentas. Pressionei a palma da mão contra o vidro frio por um momento e observei as gotas de chuva a correrem para baixo. Cada uma delas era uma fuga que eu nunca teria. O sino da cozinha tocou de forma aguda e insistente, e eu me afastei do meu breve descanso, alisando o meu avental preto com dedos trêmulos. A mesa 7 precisa de água. Marcos sussurrou, empurrando-me com uma bandeja de taças de champanhe, que provavelmente custavam mais do que o meu aluguer mensal. E sorria, pelo amor de Deus. Parece que alguém morreu. Alguém tinha morrido. Talvez os meus sonhos. A minha esperança de escapar da vida em que nasci. Mas Marcos não se importava com isso. Nem a multidão brilhante da elite de Manhattan, que lotava um clube todas as sextas-feiras à noite e jogava dinheiro como confete, enquanto eu calculava se poderia pagar as compras e a eletricidade naquele mês. Peguei o pesado e elegante jarro de cristal, que valia mais do que tudo o que eu possuía, e abri caminho pelo labirinto de mesas. O restaurante zumbia com a frequência particular da riqueza. Vozes baixas discutindo fusões e amantes, o tilintar dos talheres contra a porcelana. Paolo Conte cantando sobre melancolia sofisticada em altifalantes ocultos. Eu era um fantasma ali, invisível, exceto quando alguém precisava que sua água com gás de os 40 bares fosse reabastecida. A mesa 7 ficava no canto dos fundos, a mesa que reservávamos para VIPs que valorizavam a privacidade em vez de serem vistos. Eu tinha evitado isso a noite toda, deixando Verônica cuidar disso, mas ela tinha desaparecido para fumar um cigarro, deixando-me enfrentar qualquer titã da indústria que pudesse estar à espreita lá atrás. O cheiro me atingiu assim que me aproximei. Colônia cara, algo escuro e amadeirado com notas de bergamota e perigo. Não era a doçura enjoativa que a maioria dos homens usava na tentativa de provar algo. Era sutil e confiante, o tipo de aroma que sussurra em vez de gritar. Então eu o vi. Ele estava sentado de costas para a parede, como notei mais tarde, sempre posicionada para ver todas as entradas e saídas. Ele usava um fato cinza escuro que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo por um alfaiate italiano que provavelmente cobrava mais por uma consulta do que eu ganhava em um ano. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, com fios grisalhos nas têmporas, o que o fazia parecer distinto, em vez de velho. Não devia ter mais de 40 anos, mas comportava-se como se fosse o imperador de um império. Dois homens estavam de pé junto à mesa, apesar das cadeiras vazias. Segurança. Os seus olhos nunca paravam de se mover, catalogando ameaças e medindo distâncias. Um deles falou para o seu pulso, um gesto discreto que me causou um arrepio na espinha. Já tinha visto homens poderosos antes. Um clube exclusivo para eles. Mas isto era diferente. O ar à sua volta parecia mais denso e comprimido, como se a própria gravidade se inclinasse para ele. Os outros clientes davam uma grande volta à sua mesa, sem parecerem perceber que o estavam a fazer. Um instinto primitivo os alertava para se afastarem de um predador de topo. Água. A minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ele não olhou para cima imediatamente. Estava a ler algo no telemóvel, e eu observei o seu maxilar apertar-se, um músculo a contrair-se sob a pele que parecia esculpida em mármore. As suas mãos eram largas e masculinas, adornadas com um único anel de platina na mão direita. Não havia aliança de casamento, e eu dei por mim a observar a forma como os seus dedos se moviam pelo ecrã, controlados e precisos. Deixa a foto. A voz dele era como fumo e uísque, com um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Talvez italiano, ou algo mais sombrio das ruas onde as línguas românicas aprendem a praguejar. Coloquei a foto na mesa. As minhas mãos tremiam o suficiente para fazer a água ondular. Um dos seguranças, aquele com uma cicatriz dividindo a sobrancelha esquerda, me observava com olhos sem vida. Eu soube, com repentina certeza, que ele tinha matado pessoas, provavelmente recentemente. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter me afastado. Eu deveria ter voltado para a segurança da cozinha. Eu deveria ter permanecido invisível, como aprendi a ser. Mas meu calcanhar prendeu em alguma coisa. Foi a perna da cadeira, meus próprios pés desajeitados, ou a própria mesa que me fez tropeçar para a frente. O jarro voou da mesa.
O tempo desacelerou, como acontece nos pesadelos, e eu vi 30 em água com gás importada voar pelo ar em uma parábola perfeita, indo direto para o colo do homem de terno, que provavelmente custava mais do que meu carro teria custado se eu tivesse um. Eu me lancei. Meu corpo se moveu antes que meu cérebro pudesse registrar o que estava acontecendo. Foi um instinto estúpido de consertar as coisas, evitar o desastre e impedir que a tênue ameaça ao meu emprego se materializasse. As minhas mãos apanharam o jarro em pleno voo, a água a espirrar pela borda e a encharcar o meu uniforme em vez do seu fato caro. Dei por mim estendido sobre a mesa, o peito a arfar enquanto olhava diretamente para os olhos da cor de uma tempestade a passar sobre o Atlântico. Cinzentos, frios e absolutamente letais. Peço imensa desculpa. Eu ofeguei tentando me levantar, mas minha mão escorregou na toalha de mesa molhada e eu caí para a frente novamente. Desta vez, colidi com músculos sólidos e aquele perfume perigoso que fez minha cabeça girar. Eu não quis dizer que sinto muito. Eu sinto muito. A mão dele agarrou meu pulso. O toque queimou. Os dedos dele envolveram meu braço como uma marca. Não era doloroso, mas era absolutamente inevitável. E eu congelei, como um coelho na sombra de um lobo. De perto, pude ver detalhes que não tinha percebido à distância. A pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. A sombra da barba por fazer ao longo do queixo. A forma como as pupilas dele se dilatavam ao olhar para mim. Ele realmente olhou para mim. Eu não estava habituada a ser vista. Toda a minha vida tinha sido sobre ser invisível. A miúda bolsista na escola chique. A empregada de mesa no restaurante caro. Eu era a rapariga de lugar nenhum, tentando sobreviver numa cidade que devorava pessoas como eu ao pequeno almoço. Mas ele viu-me através do cabelo encharcado, do uniforme molhado e das mãos trêmulas, algo por baixo. Algo que eu nem sabia que existia. Estás molhada, disse ele. Havia algo na sua voz que tornava a observação obscena. Sim, desculpa. Eu estava a balbuciar e a tentar afastar-me, mas o seu aperto apertou ligeiramente. Ele não estava a magoar-me, mas estava absolutamente a impedir-me de fugir. Giovanni. Ele disse isso ao guarda com cicatrizes, não a mim. Ele nunca quebrou o contato visual. Arranja-lhe uma toalha, disse ele. Diz ao Marcos que a sua empregada de mesa acabou de me salvar de uma infeliz conta de limpeza a seco. Ele sabia o nome do Marcos. Por que sabia ele o nome do Marcos? O guarda desapareceu. Movendo-se com uma velocidade surpreendente para um homem do seu tamanho. Fiquei presa por aquele olhar cinzento e por dedos que pareciam estar a aprender o ritmo do meu pulso através da minha pele. Qual é o teu nome? Perguntou ele calmamente, como se estivéssemos a conversar, como se eu não estivesse a pingar água na sua mesa, e como se o outro guarda não estivesse a observar-nos com a intensidade de um homem a calcular a trajetória de balas. Emma! Saiu como um sussurro. Emma Cole, Emma, ele repetiu, saboreou e sentiu uma sensação de reviravolta no estômago ao ouvir o meu nome na boca dele. Tem reflexos rápidos, Emma Cole. Sou desajeitada. A verdade escapou antes que eu pudesse impedi-la. Desculpe. Não foi minha intenção. Eu devo ir. Tu deves ficar. Não era uma sugestão. O seu polegar moveu-se contra o meu pulso. Um toque lento que me fez prender a respiração. Pelo menos até estar seca, disse ele. Giovanni voltou com uma toalha branca e macia, provavelmente feita de algodão egípcio, e colocou-a sobre os meus ombros. Ele soltou o meu pulso e eu cambaleei para trás, sentindo um frio repentino onde a sua mão tinha estado. Enrolei a toalha à minha volta como uma armadura. Obrigada, consegui dizer, recuando em direção à cozinha. Vou mandar outra pessoa anotar o seu pedido. Mas aquela única sílaba parou-me no meio da retirada. Você vai anotar o meu pedido, Emma. Quero o cordeiro mal passado e uma garrafa de Brunello, o de 97, não o de 2001. Acenei com a cabeça em silêncio e fugi. A cozinha estava um caos. Havia vapor e gritos em meio ao barulho das panelas, mas eu mal percebi. O meu pulso ardia onde ele me tocou. O meu uniforme colava-se à minha pele, frio e desconfortável. Mas, por baixo do desconforto, senti outra coisa. Algo que parecia perigosamente com eletricidade. O que diabos aconteceu consigo? Verônica agarrou o meu braço e puxou-me para o banheiro dos funcionários. Marcos está a enlouquecer lá fora.
Tu jogaste água em cima do Dante Russo? O nome atingiu-me como um golpe físico. Dante Russo. Todos em Nova York conheciam esse nome, mesmo pessoas como eu, que tentavam manter-se afastadas do submundo. Magnata dos transportes marítimos. Os jornais chamavam-no de filantropo e colecionador de arte. Mas outras palavras eram sussurradas nas cozinhas e becos. Palavras como executor, homem feito, e aquela que fez o meu sangue gelar. Capo, chefe da máfia. Eu tinha acabado de me jogar em cima de um chefe da máfia. Eu não sabia. Encostada na pia, olhei para o meu reflexo no espelho manchado e tentei respirar. O meu rosto estava corado, o meu cabelo estava colado ao crânio e os meus olhos estavam muito arregalados e assustados. Verônica, eu não sabia. Não importa o que você sabia. Ela me jogou um uniforme seco. O que importa é o que você vai fazer a seguir. Muda-te, arruma a tua cara e, pelo amor de Deus, não entornes mais nada em cima dele. Lembra-te, Emma, homens como Dante Russo, eles cobram dívidas. Mudei-me com as mãos trêmulas, os avisos de Verônica ecoando nos meus ouvidos. Não olhes nos olhos dele. Não fales a menos que te falem. Em nenhuma circunstância chames a atenção para ti novamente. Mas era tarde demais para isso. Quando voltei à mesa 7 com o seu cordeiro, estava perfeitamente empratado e o cheiro de alecrim e alho fez o meu estômago vazio apertar. Ele estava sozinho. Os guardas tinham se mudado para mesas próximas, criando a ilusão de privacidade enquanto mantinham a sua vigilância letal. Ele olhou para cima quando me aproximei e fui atingida pela mesma intensidade de antes. Senta-te, disse ele, apontando para a cadeira à sua frente. Não posso. Estou a trabalhar. Senta-te, Emma. Desta vez, mais suave, mas não menos autoritário. Por favor. Isso me desarmou. Sentei-me na ponta da cadeira como um pássaro pronto para voar. Segurei a bandeja vazia contra o peito como um escudo. Ele cortou o cordeiro com uma faca, movendo-se pela carne com precisão cirúrgica, e deu uma mordida. Mastigou e engoliu, enquanto me observava com olhos cinzentos, como uma tempestade que pareciam ver através da minha pele e ossos, até a criatura aterrorizada por baixo. Tens medo de mim, observou ele. Não, menti. Os seus lábios curvaram-se num algo que quase se assemelhava a um sorriso. És uma péssima mentirosa, Emma Coe. É refrescante. Devo ir. Há quanto tempo trabalhas aqui? A pergunta me levou de volta 8 meses, e antes disso pensei, por que isso importa? Faz-me à vontade. Ele tomou um gole de vinho e eu observei sua garganta se mover. Aquele único gole foi de alguma forma mais íntimo do que qualquer coisa que eu já tivesse testemunhado. Estou curioso sobre a garota que se joga sobre as mesas para salvar o meu fato. Eu estava na escola, admiti, as palavras sendo arrancadas de mim contra a minha vontade. Colômbia. Mas tive que abandonar depois que meu pai adoeceu. Contas médicas. Eu estava revelando demais, falando demais. Mas havia algo em sua atenção que me fazia querer confessar todos os segredos que eu guardava. Seu pai está morto. 6 meses atrás. A palavra tinha gosto de cinza. Algo brilhou em sua expressão. Reconhecimento, talvez. Ou simpatia. Embora eu duvidasse que homens como ele sentissem simpatia. E a tua mãe? Ela foi-se embora quando eu tinha 12 anos, então agora sou só eu. Só tu, repetiu ele. A maneira como ele disse isso soou trágica e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade. Ele pousou o garfo e cruzou as mãos largas e de aparência perigosa sobre a mesa. Gostaria de te ajudar, Emma. Sinais de alerta soaram na minha cabeça. Não preciso de ajuda. Todos precisam de ajuda. Ele enfiou a mão no casaco. Os 2 guardas ficaram tensos, com as mãos a moverem-se em direção às armas escondidas, antes de perceberem que ele estava apenas a pegar na carteira. Ele tirou um cartão de visita em papel grosso, preto com letras prateadas e um número de telefone. Nada mais. Liga-me quando perceberes isso, disse ele. Não posso. Tu podes. Ele levantou-se e eu levantei-me rapidamente, a minha cabeça mal chegando ao ombro dele. De perto, ele era enorme. Não gordo, mas sólido, construído como homens que têm uma compreensão íntima da violência. Tu também terás, Emma Cole, porque apesar dos teus instintos fracos de autopreservação, és inteligente. Inteligente o suficiente para saber que oportunidades como esta não aparecem 2 vezes. Ele colocou o cartão na mesa entre nós e, em seguida, fez algo que fez o meu coração parar.
Ele levantou o mesmo pulso que tinha agarrado anteriormente e pressionou os lábios contra o meu pulso. O beijo foi ardente, foi breve e quase imperceptível, mas senti-o em cada terminação nervosa, correndo pela minha corrente sanguínea como veneno ou salvação até nos encontrarmos novamente. Ele murmurou contra a minha pele e em seguida desapareceu. Os guardas formaram uma fila à sua volta. O restaurante abriu-se diante deles como o mar vermelho diante de Moisés. Fiquei ali, paralisada, a olhar para o cartão preto na mesa, o fantasma do seu toque no meu pulso e o cordeiro meio comido, que representava mais proteína do que eu tinha consumido numa semana. Marcos apareceu ao meu lado, com o rosto roxo de raiva. O que diabos você disse a ele? Ele deixou uma gorjeta de $5.000, Emma. 5.000 por uma costeleta de cordeiro. O que você... Mas eu não estava ouvindo. Eu estava olhando para o cartão, para a promessa e a ameaça que ele representava. Eu sabia com absoluta certeza que pegá-lo mudaria tudo. Eu o peguei. Lá fora, ouvi o som de um motor de carro. Era potente e caro, o tipo de carro que ronrona em vez de rugir. Fui até a janela a tempo de ver um Mercedes preto com vidros escuros afastar-se do meio-fio, ladeado por dois SUVs idênticos. O meu reflexo olhou para mim do vidro, pálida e assustada, segurando um cartão de visita com os dedos trêmulos, com uma marca no pulso que parecia uma marca a ferro quente. Devia deitá-lo fora, disse a mim mesma. Devia esquecer que isto aconteceu. Voltar para a minha vida invisível. Ficar segura na minha pobreza e anonimato. Mas naquela noite, deitada no meu estúdio com o aquecimento quase não a funcionar e os vizinhos a gritar através das paredes finas como papel, tirei o cartão e fiquei a olhar para os números prateados até que se gravassem na minha retina. Que tipo de homem beija o pulso de uma estranha e deixa $5.000 sem ter causado nenhum dano? Que tipo de homem olha para uma empregada de mesa feia e vê alguém que vale a pena perseguir? Apesar de todos os instintos de sobrevivência que aperfeiçoei ao longo de 24 anos de luta, por que razão eu queria tão desesperadamente ligar para aquele número e descobrir? Durante 3 dias, carreguei aquele cartão no bolso do meu avental e senti-o a queimar contra a minha anca durante todos os turnos e todas as interações degradantes com clientes que estalavam os dedos para mim, como se eu fosse um cão treinado. Os números assombravam-me. Quando fechava os olhos, conseguia vê-los impressos no interior das minhas pálpebras, em prata que brilhava como o luar. Na terça-feira de manhã, o meu senhorio bateu à minha porta às 6 da manhã, batendo com o punho com força suficiente para abalar a moldura barata. Eu sabia o que ele queria antes de abrir a porta. O Sr. Kowalski tinha olhos bondosos antes da morte da sua esposa. A cidade o endureceu, transformando-o em alguém severo e maldoso. O aluguel está atrasado, Emma. Já são 2 semanas. Eu sei, desculpe. Só preciso de tempo. Ele cuspiu a palavra como se ela lhe causasse repulsa. Todo mundo precisa. Eu também preciso. Preciso de 1.640 até sexta-feira, caso contrário, você será despejada. Tenho 3 pessoas à espera deste lugar. $1.500. Eu só tinha $237 na minha conta bancária. O meu próximo salário só chegaria daqui a uma semana. Mesmo assim, depois dos impostos e do dinheiro que enviei para pagar parte da dívida médica do meu pai, eu só conseguiria juntar $800. A porta fechou-se na minha cara e eu fiquei ali parada com o meu pijama surrado. Eu estava a usar boxers masculinos e uma camiseta da Columbia que eu tinha guardado da minha vida antiga. Fiquei olhando para o nada. Eu podia sentir o cartão a vibrar no meu bolso. Não, eu não faria isso. Eu não podia. Homens como Dante Russo não ofereciam ajuda sem esperar algo em troca. Eu tinha visto filmes suficientes da Lifetime para saber como essas transações terminavam. Pretty Woman era um conto de fadas. A realidade era mais sombria e feia. Era paga com carne e dignidade. Fui trabalhar. Ecklau parecia diferente à luz do dia, menos mágico e mais mundano. As janelas nas quais eu tinha pressionado a palma da mão na sexta-feira à noite agora estavam cobertas de manchas e impressões digitais. Marcos me fez polir talheres nos fundos como punição por qualquer coisa que ele achasse que eu tinha feito para ganhar aquela gorjeta obscena. Verônica continuava a lançar-me olhares preocupados, mas não fazia perguntas. No nosso mundo, não se faziam perguntas sobre dinheiro que aparecia do nada. O ritmo mecânico de polir, esfregar, brilhar, repetir,
foi interrompido pela voz de Emma Marcos. O telefone diz que é urgente. O meu coração parou. Nunca ninguém me ligava para o trabalho. Nunca ninguém me tinha ligado para o trabalho antes. Eu só tinha 3 contactos no meu telefone: Marcos, Verônica e o departamento de cobrança do hospital. O telefone era antigo e com fio, e ficava pendurado na parede da cozinha, em meio a violações do Código de Saúde. Eu o peguei, com as mãos a tremer novamente. Olá, senhorita Cole. A voz era profissional e feminina, com um sotaque britânico nítido que sugeria uma educação cara e empregadores ainda mais caros. O senhor Russo gostaria de convidá-la para almoçar hoje, às 3 no Marias. Um carro irá buscá-la às 12h45. Estou a trabalhar. Já foi combinado com o seu empregador. O carro estará lá fora às 12h45. Por favor, não se atrase, senhora Cole. O senhor Russo valoriza a pontualidade. A linha ficou muda. Fiquei ali com o auscultador a zumbir com o tom de descagem, enquanto Marcos me encarava, com uma expressão entre o terror e o cálculo. O que você fez? Ele sussurrou. Emma, o que raio fizeste? Não sei, era a verdade. Às 12h45, eu estava do lado de fora da ACLA com a minha única roupa decente, calças pretas que eu tinha comprado para o funeral do meu pai e uma blusa creme com uma pequena mancha perto da bainha que eu tinha tentado esconder com algumas dobras estratégicas. O vento de novembro cortava o tecido fino e eu cruzei os braços em volta do corpo. Perguntei-me se deveria fugir. Eu poderia fugir. Poderia desaparecer no metro, perder-me na multidão e voltar à minha vida invisível. Um Mercedes preto e elegante apareceu como se tivesse surgido da fumaça, com janelas tão escuras que pareciam portais para outra dimensão. Ele parou na calçada quase sem fazer barulho e a porta traseira se abriu. Giovanni estava sentado no banco do motorista, com o rosto marcado por cicatrizes e impassível. O compartimento dos passageiros estava vazio, apenas com couro creme e o aroma persistente da colônia que assombrava os meus sonhos. Miss Cole. A voz de Giovanni era surpreendentemente gentil. O senhor Russo está à espera. Entrei. Deus me ajude. Entrei. O interior era acolhedor e com temperatura controlada, com música clássica suave a tocar em altifalantes ocultos. Havia uma garrafa de água no suporte para copos. San Pellegrino, do mesmo tipo que servíamos no Clá por 30 anos. Encostada nela, havia uma nota escrita com uma caligrafia forte e angular. Beba. Você parecia com sede na sexta-feira à noite. Peguei a garrafa com as mãos trêmulas e bebi. Tinha gosto de riqueza, como a vida que vislumbrei na Colômbia antes que a realidade desabasse. As bolhas queimavam a minha garganta, e eu me perguntava se era assim que Eva se sentiu quando deu a primeira mordida na maçã. Maria não estava longe. Em Manhattan, tudo acontecia em poucos quilômetros quadrados, como se a cidade tivesse sido projetada para manter os poderosos por perto e os desesperados ainda mais perto. Paramos em frente a um restaurante, pelo qual eu já tinha passado centenas de vezes, sem nunca ousar olhar pelas janelas. Era um restaurante com estrela Michelin, o tipo de lugar onde precisavas de conexões e dinheiro, na mesma medida para conseguir uma reserva. Giovanni abriu a minha porta e ofereceu-me a mão para me ajudar a sair. A sua palma estava calejada e cheia de cicatrizes. Apesar do fato caro, era a mão de um trabalhador. Terceiro andar, sala de jantar privada. Ele está à sua espera. A recepcionista olhou para mim e soube imediatamente quem eu estava lá para ver. Ela conduziu-me pela sala de jantar principal, com as suas toalhas de mesa brancas e conversas sussurradas, até um elevador que eu nem sabia que existia. Terceiro andar, disse ela. Eu não sabia que os restaurantes tinham terceiro andar. As portas do elevador abriram-se diretamente para uma sala que me deixou sem fôlego. Janelas do chão ao teto davam vista para o Central Park. As árvores estavam em chamas com as cores do final do outono. O espaço era íntimo. Havia uma mesa já posta com porcelana tão delicada que parecia que se iria partir se respirasse da maneira errada. E ali, de pé junto à janela com um telefone encostado ao ouvido, estava Dante Russo. Ele parecia diferente à luz do dia, de alguma forma mais duro. O prateado do seu cabelo refletia a luz do sol, e eu podia ver as rugas ao redor dos seus olhos que falavam de noites tardias e escolhas difíceis. Hoje, ele usava um fato azul marinho sem gravata
e o botão superior da camisa estava desabotoado, revelando um triângulo de pele bronzeada e cabelo escuro. Ele virou-se quando o elevador fechou atrás de mim, terminando a chamada com uma única palavra em italiano que soou como uma ordem. Os seus olhos cinzentos como uma tempestade encontraram os meus, e vi algo como satisfação passar pelo seu rosto. Emma. Ele disse o meu nome como se fosse algo precioso. Vens, eu tinha a escolha. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Eram duras, cheias do medo que eu vinha engolindo desde sexta-feira. O seu sorriso foi lento, perigoso. Sempre há uma escolha. Você poderia ter fugido, poderia ter chamado a polícia, poderia ter me denunciado por assédio, poderia ter mudado de número de telefone, poderia ter se mudado de apartamento, poderia ter desaparecido nas fendas da cidade. Ele se aproximou de mim, cada passo deliberado e predatório. Mas não o fizeste. Entraste no carro, subiste as escadas. Escolheste isto, Emma Cole. Nem sei o que isto é. Deixa-me explicar. Ele puxou uma cadeira. Aqui ficava de frente para a vista, claro. Sentou-se de costas para a parede. A posição que lhe permitia ver a porta, as janelas e todas as ameaças possíveis. Senta-te, come e ouve. Sentei-me porque as minhas pernas já não me aguentavam. Um empregado apareceu. De onde é que ele tinha vindo? Com pratos de comida que eu não sabia nomear. Crudel com algo cítrico e azeite que cheirava a costa mediterrânica que eu nunca tinha visto. Dante observava-me, esperando até eu pegar no garfo com as mãos trêmulas e dar uma dentada. Explodiu na minha língua. O sal, o ácido e a gordura estavam em perfeito equilíbrio. Eu tinha esquecido que a comida podia ter esse sabor. Algo além de combustível para manter o meu corpo em movimento, sobrevivendo. O teu senhorio, disse Dante, cortando o seu próprio peixe com movimentos precisos, está a ameaçar despejar-te. $1.500 até sexta-feira. O garfo caiu da minha mão. Como é que sabes tudo sobre mim, Emma? Ele disse isso casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Seu pai era Thomas Cole, um avaliador de seguros. Ele morreu de câncer no pâncreas após uma batalha de 6 meses que levou à falência o pouco que você tinha. Sua mãe é Rebecca Cole, agora casada com um homem chamado Martinez. Ela atualmente mora em Phoenix com ele e seus 3 filhos. Ela lhe envia 40 todo o Natal e nunca liga no seu aniversário. Abandonaste a Universidade de Columbia no teu 3º ano do curso de literatura inglesa, com uma média de 3,8. Deves $47.000 em empréstimos estudantis e $32.000 em dívidas médicas. O teu apartamento de 37 metros quadrados inclui aquecimento, que raramente funciona num prédio que deveria ter sido condenado a 15 anos. Comes uma refeição por dia, geralmente o que a cozinha de um restaurante está a deitar fora. Não compras roupas novas há 8 meses. Caminhas 45 minutos até o trabalho porque não tens dinheiro para pagar o metrô. Ele fez uma pausa e tomou um gole de vinho. Esqueci alguma coisa? O horror tomou conta de mim em ondas. Tu me investigaste. Claro que sim. Eu investigo todas as pessoas que me interessam. E tu, Emma Cole, me interessas muito. Por quê? Perguntei num sussurro. Eu não sou ninguém. Não sou nada. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Não. Nunca mais digas isso. As suas palavras soaram como um chicote e eu recuei. Ele respirou fundo, controlando-se visivelmente. Atiraste-te sobre uma mesa para salvar o fato de um estranho. Percebes como isso é raro? Como é extraordinário? No meu mundo, as pessoas empurrariam as próprias mães na frente de balas pela metade do que eu gasto num jantar. Mas arriscou o seu emprego e a sua dignidade por um homem que não conhecia, sem esperar nada em troca. Eu só não queria ser despedida. Outra mentira. Ele inclinou-se para a frente e eu senti o cheiro da colônia novamente. Pude ver as manchas cinzentas mais escuras nas suas íris. Fez isso porque é assim que você é. Altruísta. Estúpido, mas altruísta. Então, ele estendeu a mão por cima da mesa e acariciou o meu pulso onde o tinha beijado. Ainda podia sentir o fantasma dos seus lábios ali. Isso vale tudo. Puxei a minha mão para trás. O que queres de mim? Quero ajudar-te. Ninguém ajuda de graça, especialmente homens como tu. Homens como eu. Ele sorriu, mas não foi gentil. Diz, Emma, chama-me do que eu sou. Não finjas que não sabes.
És um criminoso. A palavra pairou entre nós como uma granada com o pino puxado. Sim, sem negação, sem desvio. Sou um criminoso. Matei pessoas. Magoei pessoas. Construí um império com sangue, medo e fazendo coisas que te fariam vomitar. Mas também sou um homem que paga as suas dívidas. Salvaste-me de um inconveniente. Isso significa que te devo. Uma gorjeta de $5.000 parece suficiente. Não foi um pagamento. Foi um presente. Ele tirou um cheque do bolso do casaco e deslizou-o pela mesa. O valor fez a minha visão ficar embaçada. $50.000. Isto é o pagamento. Por quê? A minha voz mal se ouvia por causa dos batimentos do meu coração. Pela tua companhia. 3 meses. Vais morar numa das minhas propriedades. Terás segurança. Terás 3 refeições por dia. Podes terminar a tua licenciatura. Já falei com a Colômbia sobre a tua reintegração. Em troca, vais acompanhar-me a eventos quando necessário. Serás vista comigo. Vais sorrir, estar bonita e convencer as pessoas de que alguém como tu poderia ser atraída por Dante Russo. Alguém jovem, inocente e intocada pelo meu mundo. Queres comprar-me? Quero empregar-te. Há uma diferença. Ah, olhei para o cheque. O número nele poderia apagar todos os meus problemas, todas as dívidas, todas as noites em que chorava até adormecer, perguntando-me como sobreviveria a mais um dia. O que mais? O que mais esperarias? O seu maxilar apertou-se. Nada que não ofereças livremente. Não estou interessado em parceiros relutantes, Emma. Se vieres para a minha cama, será porque queres estar lá. Não porque estás a ser paga ou porque me deves algo. Será porque me desejas, tal como eu já te desejo. A confissão pairou no ar entre nós, carregada de implicações que eu não estava preparada para examinar. Eu nem te conheço. Então conhece-me. 3 meses. Se no final quiseres ir embora, podes ir. O dinheiro é teu de qualquer maneira. Não há amarras nem obrigações. Vou pedir aos meus advogados para redigirem um contrato. Tudo ficará por escrito, com testemunhas e reconhecido em cartório. Estarás protegida, Emma, a minha proteção. Nesta cidade, isso vale mais do que qualquer cheque que eu possa passar. Olhei para o Central Park e para a cidade além dele, brilhando como uma doença. 3 meses, $50.000 e uma chance de terminar meu curso e sair do buraco que tinha sido toda a minha existência. Por que eu? Perguntei novamente. Porque ainda não conseguia entender. Você poderia ter tido qualquer uma, modelos, atrizes, mulheres que não iriam humilhá-lo. Achas que me humilharias? Ele riu, um som agudo e amargo. Emma, és a única pessoa genuína que conheci em 15 anos. Todos os outros querem algo. Poder, dinheiro, conexões. Mas tu só querias manter o teu emprego de salário mínimo. Isso é... Ele parou. Algo vulnerável passou pelo seu rosto antes que a sua máscara voltasse ao lugar. Isso vale todo o risco. O empregado de mesa apareceu novamente, retirando os pratos que eu mal tinha tocado e substituindo-os por algo que cheirava divinamente. Dante fez-me sinal para comer, e eu o fiz mecanicamente enquanto a minha mente girava em torno de cenários e consequências. 3 meses. Eu poderia sobreviver a 3 meses de qualquer coisa. Eu já tinha sobrevivido a coisas piores. Há mais uma coisa, a sua voz ficou fria. Fria como a de um empresário. Não podes contar a ninguém sobre o nosso acordo. Nem aos teus colegas, nem aos teus amigos, nem à tua família. Para o mundo, nós apenas nos conhecemos. Apaixonamo-nos. Mudaste-te para minha casa porque és jovem, impulsiva e apaixonada. Consegues fazer isso, Emma? Consegues mentir de forma convincente? Pensei nas mentiras que contava a mim mesma todos os dias, que estava bem, que iria sobreviver, que as coisas iriam melhorar algum dia. Sim, sussurrei. Eu consigo mentir. Ótimo. Ele tirou outro cartão. Este era branco, com um endereço em Tribeca escrito com a mesma caligrafia angular. Esteja lá amanhã ao meio-dia. Traga tudo o que quiser guardar. Todo o resto será fornecido. A minha voz ficou aguda de pânico. Não há tempo suficiente. Há tempo de sobra. A menos que estejas a ter dúvidas. Estaria? Isto era loucura. Perigoso. Todos os meus instintos me diziam para fugir. Eu deveria ficar o mais longe possível de Dante Russo. Eu deveria escolher a nobre pobreza em vez desta armadilha dourada. Mas a nobreza não paga o aluguer.
Os instintos não ganham qualificações nem eliminam dívidas. Fugir significaria apenas ficar no mesmo lugar. Eu estava lentamente a afogar-me numa cidade que não se importava se eu vivia ou morria. Peguei no cheque. O papel parecia pesado. Ele continha mais do que tinta e números. 3 meses, eu disse. Então estarei livre. 3 meses, ele concordou. E então estarás livre, se ainda for isso que queres. Havia algo no seu tom de voz que me fez tremer. Não era medo exatamente, mas reconhecimento. Ele não acreditava que eu fosse embora. Achava que 3 meses seriam suficientes para me prender e me tornar dependente da segurança e proteção que ele oferecia. Provavelmente tinha razão. Eu devia ir. As minhas pernas pareciam molhadas. Eu tenho que ir. Há coisas que preciso fazer. O Giovanni vai levar-te para casa. Faz as malas esta noite. Dorme até tarde amanhã. A tua nova vida começa. Ele levantou-se, contornando a mesa com graça predatória até estar perto o suficiente para tocar. Emma. A mão dele subiu e segurou o queixo dela, o polegar acariciando a maçã do rosto com uma gentileza inesperada. Vou cuidar de ti, disse ele. Prometo. Ninguém vai magoar-te, ninguém vai tocar-te, e estarás segura. Segura? Repeti a palavra estranha na minha mente. Quando foi a última vez que me senti segura? Ele inclinou-se lentamente, dando-me tempo para me afastar. Não o fiz. Os seus lábios roçaram a minha testa num gesto gentil, quase paternal. Exceto pela forma como a sua respiração vacilou quando me tocou. Até amanhã, Toro, disse ele, e as portas do elevador fecharam-se no seu rosto, naqueles olhos cinzentos que prometiam salvação e condenação em igual medida. Encostei-me à parede, com o cheque apertado na minha mão trêmula. O que tinha acabado de concordar? Não dormi. Como poderia? Sentei-me no meu colchão irregular, o mesmo que tinha resgatado da rua há 3 anos, manchado e partido, mas gratuito. Olhei para a minha vida, reduzida ao que eu podia carregar. Tudo cabia em 2 sacos de lixo e uma mochila. 24 anos de existência e eu podia levar tudo numa única viagem de metro. Só que eu não iria mais andar de metro. Às 11h45 da manhã seguinte, eu estava na calçada em frente ao meu antigo prédio, com o Sr. Kowalski a me encarar da janela do primeiro andar. Paguei-lhe o aluguer que devia em dinheiro, as notas que tinha levantado do banco, depois de depositar aquele cheque impossível. A caixa olhou para mim como se eu tivesse roubado alguém. Chamou o gerente e verificou os fundos 3 vezes antes de finalmente e com relutância me dar acesso ao dinheiro, que eu ainda não conseguia acreditar que era meu. O Mercedes apareceu exatamente ao meio-dia. Giovanni saiu e pegou as minhas malas patéticas, sem comentar ou julgar. Ele as colocou no porta-malas com o mesmo cuidado que provavelmente usaria para transportar corpos. Perguntei-me se ele já tinha transportado corpos antes. Se aquelas mãos marcadas por cicatrizes tinham feito coisas que assombrariam os meus pesadelos. Menina Cole. Ele abriu a porta traseira e eu entrei, deixando para trás o único lar que conheci desde que o meu pai morreu. A viagem até Tribeca demorou 20 minutos no trânsito de Manhattan, que se abriu à nossa frente como se fôssemos da realeza, ou como se as pessoas reconhecessem o carro e soubessem que deviam sair do caminho. Paramos em frente a um edifício por onde já tinha passado antes. Um daqueles armazéns convertidos com janelas do chão ao teto, porteiros e uniformes que custavam mais do que o meu salário mensal. Custavam, porque eu já não tinha salário. Eu tinha um acordo. Giovanni conduziu-me por um átrio que parecia pertencer a um museu. Havia pisos de mármore, arte moderna que eu não compreendia, e um enorme arranjo floral que provavelmente custava mais do que o meu aluguer. O porteiro acenou a Giovanni com o respeito que os homens dão a outros homens perigosos. Subimos em silêncio no elevador até ao último andar. A penthouse. Claro que era. As portas abriram diretamente para o apartamento. Não havia corredor nem vizinhos. De repente, fui imerso num espaço tão enorme que realmente fiquei sem fôlego. Havia janelas por toda parte, inundando a sala com luz. Tijolos expostos e concreto polido estavam justapostos com móveis que pareciam esculturais e desconfortáveis. A arte nas paredes era familiar para mim, das minhas aulas de História da Arte. Originais, não impressões, exibidos casualmente como pôsteres num dormitório. O senhor russo deveria chegar às 19h, e Giovanni colocou as minhas malas na entrada.
Elas pareciam obscenas contra o chão imaculado. Sacos de lixo cheios de detritos num palácio. O quarto é por ali. A cozinha está totalmente equipada. Se precisar de alguma coisa, há um telefone perto da porta. Pressione 1 para o concierge, 2 para a segurança e 3 para o escritório do senhor Russo. E que número eu pressiono para fugir? As palavras escaparam, agudas com a histeria que eu vinha engolindo desde ontem. O rosto marcado por cicatrizes de Giovanni suavizou-se quase imperceptivelmente. Não há fuga, senhorita Cole. Não mais. Mas se serve de consolo, esta é a prisão mais bonita de Nova York. Ele saiu e eu fiquei sozinha. Andei pelo apartamento como um fantasma, assombrando a vida de outra pessoa. O quarto era maior do que todo o meu estúdio e era dominado por uma cama tão grande que 5 pessoas como eu caberiam nela. Os lençóis pareciam imaculados. Eram impecáveis como os de um hotel e brancos ofuscantes. Havia uma casa de banho conectada, toda em mármore e cromada, com um chuveiro que tinha 6 cabeças diferentes e uma banheira funda o suficiente para se afogar. O guarda-roupa estava vazio, exceto por um bilhete. Burgdorf's, amanhã, 10 horas, D. Desempacotei os meus sacos de lixo para dentro do guarda-roupa vazio, pendurei as minhas 3 camisas e 2 pares de jeans em cabides que provavelmente custaram mais do que as próprias roupas e tentei não chorar com o quão patético tudo parecia. A tarde passou lentamente. Fiz café numa máquina que não sabia operar, queimei-me com o vapor e finalmente desisti. Bebi a água da torneira que era filtrada naturalmente e provavelmente importada de um glaciar norueguês. Tentei ler, mas as palavras ficavam desfocadas. Tentei ver televisão, mas o ecrã era tão grande e complicado que não consegui descobrir como ligá-lo. No final, sentei-me junto às janelas e fiquei a observar a cidade abaixo de mim. Havia todas aquelas pessoas a viver as suas vidas normais nas ruas abaixo de mim, enquanto eu flutuava acima delas numa torre de vidro, à espera de um homem que era meu dono. Ele não era meu dono. Tínhamos um contrato, um acordo, 3 meses. Repeti isso como uma oração. Exatamente às 7 horas ouvi o elevador. O meu coração disparou enquanto alisava a minha camisa mais bonita, a creme com uma mancha cuidadosamente escondida. Desejando ter vestido algo melhor. Desejando ser alguém melhor. Alguém que pertencesse a lugares como este. Dante entrou no apartamento e o espaço que antes parecia enorme de repente pareceu pequeno em comparação. Ele estava a usar o mesmo fato azul marinho de ontem, mas tinha afrouxado a gravata e desabotoado outro botão. Eu podia ver o cansaço em seus olhos. Ele parecia um homem que tinha tomado decisões de vida ou morte o dia todo e estava cansado disso. Seus olhos encontraram os meus e a tensão desapareceu de seu rosto. Ele disse meu nome, Emma, mas a maneira como disse isso me fez sentir como se eu fosse algo bom no final de um dia ruim. Você veio. Eu disse que viria. As pessoas dizem muitas coisas. Raramente cumprem o que dizem. Ele tirou o casaco e o pendurou numa cadeira, como se fosse um entre uma dúzia de outros idênticos. Você comeu? Não estou com fome. Uma mentira. Eu estava morrendo de fome. Mas comer seria como aceitar isso. Como admitir que eu estava ali por escolha e não por necessidade. Os seus olhos se estreitaram. Não comes desde ontem na casa da Maria. Não me mintas, Emma. Eu sei quando mentem. Porque eu vejo-te. Ele aproximou-se, mas eu forcei-me a não recuar. Eu vejo-te mesmo. Vejo como pressiona a mão contra a barriga quando ela ronca. Vejo como olha para a comida, como se estivesse a calcular se a merece. Estás com tanta fome há tanto tempo que te esqueceste de como é a sensação de satisfação. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Pestanejei para as conter. Estou bem. Não estás, mas vais ficar. Ele pegou no telemóvel e digitou algo. O jantar chegará em 30 minutos. Vai te trocar. Há algo na tua cama. Não vi. Olha novamente. Fui para o quarto porque discutir parecia dar muito trabalho. Na cama, disposto como uma oferenda, estava um vestido. Era simples e preto, mas claramente caro. Do tipo caro que eu reconheceria mesmo sem verificar a etiqueta. Ao lado dele estavam sapatos. Do meu tamanho. Como é que ele sabia o meu tamanho? Porque ele sabe tudo. Sussurrou a voz na minha cabeça. Ele investigou-te. Ele sabe as tuas medidas, os teus hábitos, os teus medos. Ele conhece-te melhor do que tu mesma. Troquei de roupa porque não sabia o que mais fazer.
O vestido servia perfeitamente, contornando o meu corpo como se tivesse sido feito para mim. Talvez tivesse sido. Os sapatos eram confortáveis, apesar dos saltos altos. O couro era tão macio que parecia que estava a usar manteiga. Olhei para mim mesma no espelho e não reconheci a mulher que me olhava de volta. Ela parecia elegante e cara. Parecia que pertencia àquele lugar. Parecia uma mentira. Quando voltei para a sala, Dante também se tinha trocado. Ele estava a usar calças escuras e uma camisa preta sem gravata. Casual, mas do tipo que custaria milhares. Ele estava a arrumar a mesa de jantar e vê-lo a fazer algo tão doméstico foi tão chocante que parei no meu caminho. Ele olhou para cima, viu-me e congelou. O silêncio estendeu-se entre nós, pesado com algo que eu não conseguia nomear. Os seus olhos moveram-se lenta e deliberadamente sobre mim, e eu senti aquele olhar como se fosse um toque físico. Senti-o em todo o lado. O vestido tocava a minha pele. Perfeito, ele sussurrou. Estás perfeita. É só um vestido. Não é o vestido. Ele veio até mim e dessa vez eu recuei, mas ele me seguiu, paciente e implacável, até que eu fiquei encurralada contra a janela, sem ter para onde ir. É você, Emma. Você poderia usar trapos e ainda assim ser a pessoa mais bonita que já vi. Tu mal me conheces. Eu sei o suficiente. A mão dele subiu e os dedos dele se enroscaram no meu cabelo. Eu o deixei solto porque não sabia o que mais fazer com ele. Ele puxou gentilmente, inclinando o meu rosto para o dele. Eu sei que és corajosa, altruísta e tão desesperada para sobreviver que até faria um acordo com o próprio diabo. Eu sei que estás apavorada agora, mas orgulhosa demais para demonstrar. Sei que não és tocada com delicadeza há tanto tempo que já te esqueceste de como é a sensação. O seu polegar roçou o meu lábio inferior e eu tremi. Quero ensinar-te novamente. Isso não faz parte do acordo. Mas a minha voz tremeu traindo-me. Não, não faz. Isso é a parte. É uma escolha, Emma, tua e minha. Eu disse que não quero parceiros relutantes. Se eu te beijar agora e levar as coisas adiante, é porque tu também queres. Então, diz-me. Ele se inclinou para tão perto que eu podia sentir a sua respiração nos meus lábios. Tu queres? Sim. Deus, sim. Eu queria esquecer tudo. O medo, a dívida e o desespero que me trouxeram até aqui. Queria perder-me na promessa do seu toque e na segurança que a sua presença parecia garantir, mesmo que toda a parte lógica do meu cérebro estivesse a gritar avisos para mim. Eu não sei. Isso não é um não. Os seus lábios roçaram o canto da minha boca, leves como uma pena e hesitantes. Diz-me que não, Emma. Diz isso e eu recuo. Vamos jantar como pessoas civilizadas. Vamos manter uma distância profissional. Serei o perfeito cavalheiro. Mas se não disseres não, beijar-te-ei até esqueceres todas as razões pelas quais isto é uma má ideia. Depois, dar-te-ei de comer, porque precisas de comer. Depois, mandar-te-ei para a cama sozinha, porque apesar do que pensas de mim, não sou um monstro. Posso esperar. O elevador tocou. O jantar chegou. Dante deu um passo para trás e o feitiço se quebrou. Eu me encostei na janela. Minhas pernas mal me sustentavam. Ele pagou ao entregador. Ouvi o murmúrio de vozes e o barulho de sacolas. Quando ele voltou, sua máscara estava de volta no lugar. Profissional e distante. Era como se o momento contra a janela nunca tivesse acontecido. Comemos comida chinesa de um restaurante que eu nunca tinha ouvido falar na mesa de jantar. Foi servida em pratos de verdade. Aparentemente, até mesmo comida para viagem recebia tratamento real aqui. Ele me fez perguntas seguras sobre meu diploma, meus livros favoritos e meus planos para o futuro. Respondi com cuidado, ciente de que cada palavra estava sendo catalogada e analisada para construir um perfil que ele exploraria mais tarde. Mas lentamente, contra a minha vontade, relaxei. Ele era engraçado quando queria e autodepreciativo em relação à sua falta de educação formal. Apesar de nunca ter frequentado a faculdade, era claramente culto. Falava sobre arte como se fosse importante e sobre livros como se fossem seus amigos. Esqueci-me por um momento quem ele era e o que fazia, até que o seu telefone tocou. A mudança foi instantânea. O seu rosto endureceu como se fosse esculpido em pedra, e ele atendeu em italiano, com a voz baixando para um tom que me causou arrepios na espinha. Não entendi as palavras, mas entendi o tom. Ameaça, autoridade,
controlo absoluto. Ameaça, autoridade, controlo absoluto. Este era o homem por trás da máscara. O criminoso, o assassino. Ele levantou-se e caminhou em direção às janelas, a sua linguagem corporal gritando violência mal contida. A conversa durou 5 minutos que pareceram horas. Quando terminou a chamada, ele não se virou imediatamente. Ele apenas ficou ali, com a silhueta recortada contra as luzes da cidade, as mãos cerradas em punhos. Dante. A minha voz soou fraca. Vai para a cama, Emma. Ele não olhou para mim. Por favor, vai para a cama. O que aconteceu? Nada com que te preocupes, nada que te afete. Mas isso afetou-me. Eu estava na casa dele, vestindo as roupas dele e comendo a comida dele. Tudo o que o afetava agora me afetava. Quer eu quisesse ou não, fui para a cama porque não sabia o que mais fazer, deitada naqueles lençóis brancos e lisos, olhando para o teto enquanto ouvia o murmúrio da voz dele, fazendo uma ligação após a outra em italiano, inglês e o que poderia ser russo, orquestrando, consertando e destruindo coisas. Por fim, devo ter adormecido, porque acordei com a luz do sol a entrar pelas janelas destapadas e o cheiro de café. Quando entrei na cozinha, Dante estava lá, vestido com um fato cinza escuro e uma gravata bordô. Parecia que tinha dormido 8 horas, em vez das poucas que realmente dormiu. Bom dia, disse ele. Entregou-me um café preparado do jeito que eu gosto, com natas, sem açúcar. Como ele sabia? O pequeno almoço está pronto. Come e depois o Giovanni vai levar-te a Burgdorf's. Compra o que precisares. Tudo vai para a minha conta. Eu não posso. Tu podes. Tu vais. Tenho reuniões o dia todo, mas estarei em casa às 20 horas. Temos um baile de caridade amanhã à noite. Baile de caridade. É muito chato, mas necessário. Vais precisar de usar roupas adequadas. Que tipo de roupas adequadas? O seu sorriso foi afiado. Do tipo que faz os homens te desejarem e as mulheres quererem ser como tu. Isso lembra a todos que ainda consigo atrair beleza, apesar de quem sou. E quem sou eu? Ele se inclinou e beijou minha testa, assim como tinha feito na casa da Mariah, mas desta vez foi mais apressado e quase fraternal, exceto pela maneira como sua mão agarrou meu cabelo. Ele é um homem que protege o que é dele, Emma. Lembre-se disso. Então ele se foi, as portas do elevador fechando-se atrás dele. Eu estava sozinha novamente na minha bela prisão, com instruções para me tornar bonita o suficiente para ser exibida. Fui a Bergdorf Goodman porque não tinha escolha. Giovanni me acompanhou. Ele era uma sombra silenciosa que, apesar do meu terror, me fazia sentir protegida. Os assistentes pessoais de compras desceram como abutres, armados com fitas métricas e opiniões. Durante 4 horas, fui cutucada, empurrada e enfiada em vestidos que custavam mais do que o funeral do meu pai. Saí com roupas, sapatos, bolsas e joias suficientes para encher o armário vazio. Nada disso eu jamais tinha desejado. Sentia-me como uma boneca que tinha sido vestida para o teatro. Naquela noite, Dante chegou à casa mais cedo, às 19 em vez das 20 horas, e encontrou-me no sofá, a ler um dos livros da sua extensa biblioteca. Eu estava a tentar sentir-me normal nesta vida anormal. Mostra-me. Ele apontou para o quarto, onde todas as minhas novas compras estavam penduradas de forma acusadora. Levei-o até lá e observei-o folhear criticamente os cabides, parando num vestido azul escuro sem costas que a personal shopper tinha insistido em comprar. Era o tipo de vestido que exigia uma confiança que eu não possuía. Este, disse ele, para amanhã. É demais. É perfeito. Vais usar este. Vou enviar os diamantes pela manhã. Cabelo preso. Ele virou-se para mim com um olhar intenso. Preciso que compreendas uma coisa, Emma. Amanhã à noite serás observada, fotografada e julgada. As pessoas vão perguntar-se quem és, como te encontrei e o que estás a fazer com um homem como eu. Precisas de olhar para mim como se eu fosse o único homem na sala, como se me tivesses escolhido e quisesses estar exatamente onde estás. Consegues fazer isso? Pensei em todas as mentiras que tinha contado a mim mesma, todas as máscaras que tinha usado apenas para sobreviver. Sim, sussurrei, eu consigo fazer isso. Ótimo. Ele segurou o meu rosto com as mãos. Desta vez, não me afastei, porque amanhã o mundo conhecerá a minha Emma.
Preciso que acreditem que és minha. Durante 3 meses, algo brilhou nos seus olhos. Possessividade e determinação. Algo mais sombrio que eu não conseguia nomear. Sim, ele concordou por 3 meses. Mas nenhum de nós acreditava mais nisso. A gala foi realizada no Metropolitan Museum of Art, é claro. Giovanni nos levou no Mercedes, que agora estava ladeado por 2 SUVs adicionais, cheios de homens cujos olhos nunca paravam de se mover, catalogando ameaças potenciais em cada sombra. Sentei-me ao lado de Dante naquele vestido azul escuro com diamantes frios contra a minha garganta. Emprestados, ele disse, embora a maneira como ele mesmo os prendeu sugerisse algo mais permanente. Tentei lembrar-me de como respirar. Estás a tremer. A mão dele cobriu a minha, quente e sólida. Não tenhas medo. Não tenho medo. Outra mentira. Eu estava apavorada. Não dele exatamente, mas do que ele aquela noite representava. No momento em que saí do carro com ele, deixei de ser Emma Cole, a empregada de mesa invisível. Tornei-me Emma Cole, a mulher de Dante Russo. No mundo dele, esse título vinha com um alvo pintado nas minhas costas. Mentirosa. Mas ele disse isso gentilmente, acariciando a palma da minha mão com o polegar. Escuta-me, fica perto, não aceites bebidas de ninguém além dos garçons. Não vás a lugar nenhum sozinha. Se precisares de usar a casa de banho, avisa-me e mandarei alguém acompanhar-te. Não converses com ninguém que eu não tenha apresentado primeiro. Se algo parecer errado, ou se alguém te deixar desconfortável, avisa-me imediatamente. Entendido? Faz com que pareça uma zona de guerra, disse ele, cerrando os dentes. É apenas uma zona de guerra mais bonita. O carro parou. Através das janelas escurecidas, eu podia ver o tapete vermelho, os fotógrafos e a multidão brilhante da elite de Manhattan, subindo os degraus do museu como peregrinos se aproximando de um templo. Meu estômago revirou. Emma. Ele me virou para ficar de frente para ele, suas mãos segurando meu rosto com uma ternura inesperada. És a mulher mais bonita aqui esta noite. Não por causa do vestido, dos diamantes ou de qualquer outra coisa que te comprei. É por causa de quem és por baixo de tudo isso. Lembra-te disso. Lembra-te que estás comigo. Isso torna-te intocável. Então Giovanni abriu a porta e de repente estávamos no meio de tudo. Havia o flash das câmaras, os gritos dos fotógrafos e a atenção avassaladora de milhares de pares de olhos. Primeiro Dante apareceu, abotoando o casaco do smoking com facilidade. Depois, estendeu a mão para mim. Eu a segurei e saí para a luz ofuscante. O mundo explodiu em luz. Senhor Russo, quem é a sua acompanhante? Dante, aqui, senhor. Podemos saber o nome? A mão de Dante pousou na minha cintura, queimando a minha pele enquanto ele me guiava pelos degraus, com a confiança de um homem que possuía tudo o que tocava. Ele não respondeu. Os fotógrafos não reconheceram a nossa presença, mas senti o peso da atenção deles como algo físico, dissecando-me e julgando-me. No interior, o museu tinha sido transformado em algo saído de um conto de fadas ou de um pesadelo, dependendo da perspectiva. Lustres de cristal, esculturas de gelo e champanhe a correr como água abundavam. As mulheres estavam cobertas de joias que poderiam financiar pequenos países. Os homens usavam smokings que custavam mais do que carros. E todos estavam a observar-nos, Dante. Uma mulher surgiu da multidão. Ela tinha traços bem definidos e olhos ainda mais penetrantes. O seu vestido vermelho moldava-se ao corpo, provavelmente resultado de treino pessoal e cirurgia. Eu tinha ouvido rumores de que irias trazer alguém, mas precisava ver para acreditar. Catarina. A voz de Dante ficou fria e o seu aperto nas minhas costas ficou mais forte. Ainda à procura do teu próximo marido? O sorriso dela era venenoso. Ainda a fingir que não és filho do teu pai. O ar entre eles crepitava com história e violência, mal contida. Fiquei ali, presa no fogo cruzado, sentindo-me pequena e jovem. Emma Cole, disse Dante, puxando-me para a frente. Conhece Katarina Vulov. O pai dela e o meu faziam negócios juntos antes de ele morrer. A implicação de que Dante o tinha matado pairava pesadamente no ar. A distinção provavelmente não importava. Os olhos de Catarina percorreram-me, desdenhosos e cruéis. Que refrescante. Encontraste um animal de estimação. Ela faz truques? Ela faz isto. Então Dante beijou-me. Não foi gentil. Não foi o beijo cuidadoso e questionador que eu poderia esperar em público.
Ele enfiou a mão no meu cabelo cuidadosamente penteado e inclinou a minha cabeça para trás. A sua boca tomou a minha com a possessividade de um homem a marcar território. Eu suspirei contra os seus lábios e ele aproveitou-se disso, aprofundando o beijo até eu esquecer onde estávamos. Esqueci Catarina, a observar com fúria nos olhos. Esqueci tudo, exceto o sabor dele. Uísque, menta e poder. Quando ele se afastou, eu estava tonta. O meu batom estava certamente estragado. A minha compostura cuidadosa estava destruída. Desculpe-nos, disse ele a Catarina com voz áspera. Temos pessoas para ver. Ele levou-me embora, a sua mão ainda a arder nas minhas costas. Ouvi o riso amargo e cúmplice de Catarina a seguir-nos, e percebi que todos tinham visto e sabiam o que tinha acontecido. Todos tinham visto. Todos sabiam. Amanhã o meu rosto estaria em todas as páginas 6, com especulações selvagens sobre quem eu era e como tinha chamado a atenção de um dos homens mais perigosos de Nova York. Desculpa. Dante conduziu-me para um canto mais tranquilo, longe da multidão. Eu não devia ter feito isso. Era inadequado. Era para aparentar. A minha voz soava estranha e distante. Seria mesmo? Os olhos dele procuraram os meus, intensos e famintos. Já não tenho a certeza. Antes que eu pudesse responder, outro homem aproximou-se. Era mais velho e distinto, com aquele tipo de cabelo prateado que sugeria sabedoria em vez de idade. Dante, disse ele. Não esperava vê-lo aqui. Pensei que evitasse eventos da Castiano. O corpo inteiro de Dante ficou rígido. Comissário, disse ele. Não sabia que a polícia de Nova York tinha começado a aceitar convites de homens como Vincent Castellano. O comissário, claro que era da polícia, claro que Dante o conhecia, sorriu levemente e limpou a garganta. Vincent doou o suficiente ao hospital infantil para comprar a absolvição de qualquer número de pecados. Ao contrário de algumas pessoas que pensam que podem simplesmente intimidar para entrar no céu. Não estou interessado no céu. A voz de Dante baixou para aquele tom perigoso que eu tinha ouvido ao telefone. Faça bem em lembrar-se disso da próxima vez que aceitar doações de homens com as mãos tão sujas quanto as minhas. Isso é uma ameaça? É um facto. Agora, se nos der licença, tenho coisas melhores para fazer do que discutir teologia com polícias corruptos. Ele puxou-me antes que o comissário pudesse responder. O seu aperto era forte o suficiente para deixar marcas. Pude sentir a mudança na atmosfera quando as pessoas se afastaram de nós, reconhecendo o perigo ao vê-lo. Dante, tive de correr para acompanhar os seus passos longos. Precisas de te acalmar, disse ele. Não me diga o que eu preciso de fazer. Mas ele parou, respirou fundo e forçou os ombros a relaxar. Desculpe. Esses eventos são males necessários. Todos fingem que somos civilizados, mas todos sabemos o que realmente somos. E o que você é? Perguntei mesmo com medo da resposta. Ele olhou para mim. A sério? Disse ele olhando para mim e vi algo cru na sua expressão. Sou um homem que fez coisas terríveis por motivos que achei serem bons. Sou filho do meu pai, mesmo tendo-o matado pelo que ele fez à minha mãe. Sou o monstro sobre o qual os pais alertam os seus filhos. E também sou... Ele parou, levantando a mão para acariciar o meu rosto. Sou um homem que está a começar a pensar que tu podes ser a melhor coisa que já me aconteceu. O meu coração disparou. Isso é o champanhe a falar. Eu não bebi champanhe, nunca bebo nesses eventos. Preciso de ficar alerta, caso alguém decida que hoje é a noite certa para agir. Ele disse isso casualmente, como se tentativas de assassinato fossem apenas mais uma terça-feira. Achas mesmo que alguém tentaria matar-te aqui, rodeado por todas estas pessoas? O seu sorriso era sombrio. Estas pessoas pagariam para assistir. Metade delas quer me morta. A outra metade está à espera para ver quem me matará, para que possam decidir a quem serão leais. Então, por que é que ele veio? Porque a ausência é notada e a fraqueza é explorada. Eu precisava de te exibir. Eu precisava que todos vissem que Dante Russo ainda consegue atrair beleza e que ele tem algo pelo qual vale a pena viver além do poder e do dinheiro. O seu polegar roçou a minha maçã do rosto. Eu precisava que eles vissem pelo que eu queimaria o mundo se eles ousassem tocá-lo. Um empregado passou e Dante pegou 2 taças de champanhe dele, entregando-me uma. Bebe. Vai ajudar. Bebi, sentindo as bolhas afiadas contra a minha língua, e observei-o a observar a sala. Os seus olhos nunca paravam de se mover,
categorizando e avaliando. Quem estava muito perto? Quem estava a observar com muita atenção? Quem mantinha a mão no bolso do casaco por muito tempo? Percebi que viver assim tornaria qualquer pessoa paranoica. Por outro lado, talvez a paranoia o mantivesse vivo. Há alguém que quero que conheças. Ele guiou-me através da multidão até um homem que estava afastado dos outros. Ele estava rodeado por um pequeno círculo de seguranças e era mais novo que Dante, talvez com 35 anos. Tinha cabelo escuro, olhos escuros e uma cicatriz que ia da têmpora até ao queixo. Marco Dante acenou com a cabeça de uma forma que demonstrava respeito, algo que eu nunca o tinha visto fazer antes. Não pensei que viesses. Tinha de ver se os rumores eram verdadeiros. Dante russo domesticado. Os olhos de Marco encontraram os meus. Ele estava a avaliar-me, mas não de forma hostil. Ela é mais bonita do que na foto. Que foto? Perguntei. Depois percebi, claro, que havia fotos. Dante tinha me investigado. Provavelmente ainda me estava a vigiar. A da sua identificação colombiana. Parecia infeliz. Marco estendeu a mão. Marco Salviotti. Eu cuido do território de Boston. Apertei a mão dele, notando os calos. Senti os dedos dele demorarem o tempo suficiente para ler o meu pulso, como se estivesse a testar-me. Emma Cole, disse eu. Eu cuido do papel de namorada aterrorizada. Ele riu surpreendido. Ela é engraçada. Gosto dela. Tenta não deixá-la ser morta, Dante. Estou cansado de ir a funerais. Não haverá funeral, mas o aperto de Dante nas minhas costas intensificou-se. Todos sabem que ela está sob a minha proteção agora. Todos sabem. Isso não significa que todos se importem. A expressão de Marco ficou séria. Os Volkovs estão a causar problemas. O pai de Catarina pode estar morto, mas o irmão dela não está. E ele lembra-se de quem puxou o gatilho. Deixe-o lembrar-se. Deixe-o tentar alguma coisa. Estou pronta. Estás mesmo. Os olhos de Marco voltaram-se para mim porque acabaste de torná-la um alvo. Mikhail não te atacará diretamente. Ele não é estúpido. Mas ela é acessível e vulnerável. Ela é a maneira perfeita de te magoar sem arriscar uma guerra. O gelo inundou as minhas veias. Isto era real. O perigo sobre o qual Dante me alertou não era hipotético. Era Malevulov e homens como ele. Homens que me magoariam só para ver Dante sofrer. Ninguém toca nela. A voz de Dante poderia cortar vidro. Deixei isso muito claro. Qualquer um que tentar terá que responder a mim pessoalmente. Só tenha cuidado para não pensar com clareza, porque é aí que os erros acontecem. Marco deu uma palmada no ombro de Dante. Ele acenou para mim. Prazer em conhecê-la, Emma. Espero vê-la novamente em circunstâncias menos dramáticas. Então ele desapareceu na multidão, deixando-nos sozinhos num mar de pessoas que queriam nos mortos. Eu queria ir embora. A minha voz tremia, toda a pretensão de compostura tinha desaparecido. Por favor, quero ir para casa logo. Mas ele puxou-me para mais perto, envolvendo-me com os braços num gesto romântico, mas protetor. Precisamos de ficar mais uma hora. Mostra força. Mas depois vamos embora. Prometo. A hora arrastou-se como anos. Dante apresentou-me a dezenas de pessoas cujos nomes esqueci imediatamente e cujos sorrisos nunca chegavam aos olhos. Sorri até o rosto doer, ri de piadas sem graça e desempenhei o papel de namorada apaixonada enquanto a minha mente gritava avisos. Finalmente, misericordiosamente, fomos embora. O carro estava à espera. Giovanni segurou a porta aberta, enquanto Dante praticamente me empurrou para dentro, o rosto marcado por cicatrizes impassível. Conduz, ordenou Dante, e Giovanni obedeceu sem questionar. Eu encostei-me no banco de couro. Os diamantes pareciam pesados no meu pescoço e o vestido, de repente, parecia sufocante. Tira isto. Estiquei a mão para o fecho, mas as minhas mãos tremiam demais. As mãos de Dante substituíram as minhas. Apesar do tamanho, eram gentis, desprendendo o colar com facilidade experiente. Melhor? Não, respondi. Nada nesta noite está melhor. Beijaste-me na frente de todos. Disseste-lhes que eu era tua. Fizeste de mim um alvo. E nem sequer perguntaste se era isso que eu queria. Eu sei. Ele colocou os diamantes de lado com o maxilar apertado. Eu sei. E peço desculpa. Mas, Emma, precisas de compreender. No momento em que concordaste com este acordo, tornaste-te um alvo. O beijo apenas tornou isso oficial. Agora todos sabem que magoar-te significa declarar guerra a mim. É proteção, não uma ameaça.
Parece ambas as coisas. É ambas as coisas. Ele puxou-me para si e eu fui com ele, demasiado exausta para resistir. Esta é a minha vida. Cálculo constante e ameaça constante. Eu trouxe-te para isso e fiz de ti parte disso. Se quiseres sair, se isso for demais para ti, eu liberto-te do contrato. Eu vou te colocar em algum lugar seguro, longe de Nova York, onde os meus inimigos não possam te alcançar. Eu deveria fugir o mais longe e o mais rápido possível desse homem lindo e terrível e do seu mundo de violência. Mas para onde eu iria? De volta à pobreza? De volta à invisibilidade? De volta a uma cidade que não se importava se eu vivia ou morria, onde eu me afogaria lentamente? Pelo menos aqui, alguém se importava, mesmo que a preocupação dele viesse envolta em perigo e diamantes. Não, sussurrei contra o peito dele. Vou ficar por 3 meses, deite a minha palavra. Os braços dele apertaram-me com mais força e senti a tensão sair do corpo dele, enquanto ele exalava. Está bem, está bem. Então vamos fazer isto como deve ser. Amanhã começas o treino de autodefesa. A mulher do Marco, Isabela, vai ensinar-te. Vais aprender a atirar e a lutar para te protegeres quando eu não puder estar presente. Terás segurança contigo onde quer que vás. O Giovanni ficará responsável pelo dia e outros ficarão responsáveis pela noite. Vais contactar-me a cada 2 horas enquanto estivermos separados. Nunca irás a lugar nenhum sozinha. Isso parece uma prisão, mas é para ficarmos vivos. Ele inclinou meu rosto para cima e seus olhos estavam ferozes. Não vou perder-te, Emma. Não posso. Entendes? Só te conheço há 3 dias, e a ideia de algo acontecer contigo já me dá vontade de incendiar o mundo. Então, sim, é uma prisão, mas é uma prisão onde podes acordar todas as manhãs. Essa é a troca. Olhei para ele. Este é o homem que matou o próprio pai, aterrorizou comissários, fez criminosos se curvarem e me segurou como se eu fosse preciosa e frágil. Percebi que estava em muito mais perigo do que imaginava. Não por causa dos seus inimigos, mas por causa dele, pela maneira como ele me olhava, pela maneira como eu estava a começar a olhar de volta. Está bem, suspirei. Está bem, vamos fazer do seu jeito. Ele beijou-me novamente, mais suavemente desta vez. Uma promessa, em vez de uma reivindicação de posse. Eu retribuí o beijo, cruzando uma linha que jurei não cruzar e fazendo uma escolha que sabia que iria arrepender-me. Mas naquele momento, com os seus braços à minha volta e as luzes da cidade a passar rapidamente pelas janelas, parecia a única escolha que importava. As semanas seguintes misturaram-se num estranho ritmo de normalidade e caos. Comecei as aulas na Colômbia. Dante cumpriu a sua promessa, fazendo tudo o que era necessário para que eu fosse readmitida. Durante o semestre, eu estudava na cobertura enquanto ele trabalhava. Giovanni levava-me para o campus e trazia-me de volta. Ele estava sempre atento, sempre presente. Isabela ensinou-me a atirar num campo de tiro privado no Queens. Ela foi infinitamente paciente enquanto eu aprendia a manusear armas que nunca imaginei tocar. As minhas mãos pararam de tremer quando segurei uma arma. Isso deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti-me empoderada. Dante e eu caímos numa rotina. Ele chegava à casa entre as 19 horas e as 20, a menos que algo urgente o afastasse. Jantávamos juntos e conversávamos sobre as minhas aulas e o dia dele. Evitávamos cuidadosamente discutir os detalhes das suas reuniões de negócios. Ele nunca me tocava além de um carinho casual. Nunca exigia mais do que eu oferecia, embora eu pudesse sentir a sua contenção em cada olhar e cada toque acidental dos dedos. Eu estava a apaixonar-me por ele. Deus me ajude. Eu estava a apaixonar-me por um homem que provavelmente tinha matado mais pessoas do que eu já tinha conhecido. Foi na 5ª semana que tudo mudou. Eu tinha ficado até tarde na biblioteca, mergulhada na pesquisa para um trabalho sobre literatura vitoriana, e perdido a noção do tempo. O meu telemóvel tinha descarregado. Eu tinha me esquecido de carregá-lo. Estúpida. Tão estúpida. Quando saí para a escuridão de novembro, já passava das 9. Giovanni estava à minha espera, com o rosto impassível como pedra, e eu soube imediatamente que algo estava errado. O senhor Russo tinha ligado. A sua voz estava tensa. Ele acha que você está morta. A culpa tomou conta de mim. Desculpe o meu telemóvel. Entre no carro.
A viagem de volta para Tribeca foi silenciosa e tensa. Os nós dos dedos de Giovanni estavam brancos no volante e percebi que ele também estava com medo. Medo de ter que dizer a Dante que me tinha perdido e medo da punição que se seguiria. Quando chegamos ao prédio, Dante estava parado na calçada, vestindo apenas camisa e calças. Ele não estava usando casaco, apesar do frio, e seu cabelo estava despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele. Quando me viu, alívio e fúria cruzaram seu rosto. Ele abriu a porta do carro com força e me puxou para fora com as mãos trêmulas, antes que Giovanni pudesse fazer o mesmo. Onde diabos você estava? Na biblioteca. O meu telemóvel descarregou. Não percebi. 2 horas, Emma. 2 horas sem saber se estavas viva ou morta. Se um homem tivesse te raptado e eu tivesse te encontrado em pedaços. A sua voz falhou e ele apertou-me contra o seu peito, o seu coração batendo forte contra o meu ouvido. Nunca mais faças isso. Nunca mais me faças pensar que te perdi. Desculpa. Envolvi os meus braços à sua volta, sentindo-o tremer. Desculpa. Ele segurou-me ali na calçada, alheio ao frio e ao Giovanni que esperava pacientemente do lado de fora, e ao porteiro que fingia não estar a observar. Quando ele finalmente me soltou, os seus olhos estavam cheios de uma emoção que eu nunca tinha visto antes. Não consigo mais fazer isto, disse ele com aspereza. Não consigo fingir que isto é apenas um acordo, apenas negócios. Emma, eu... Ele parou, movendo a mandíbula. Preciso que compreendas uma coisa. O que sinto por ti não é racional. Não é seguro, nem saudável, nem nada que um homem bom sentiria. É obsessão e possessão. O tipo de sentimento que leva os homens a fazer coisas terríveis. Estou a esforçar-me tanto para ser melhor do que o meu pai, para não te prender da maneira que ele prendeu a minha mãe. Mas toda vez que estás fora da minha vista, imagino 1000 maneiras de te perder. Isso me faz querer te trancar, te proteger de tudo e de todos. Isso é loucura. Eu sussurrei. Eu sei que é loucura. É por isso que preciso que me digas agora. Sentes alguma coisa por mim? Algo real? Ou isto ainda é apenas uma transação? 3 meses até seres livre. Eu deveria mentir, proteger-me e manter a distância para sobreviver a isto. Mas quando olho para ele, este homem poderoso e perigoso, reduzido à vulnerabilidade pela ideia de me perder, não consigo. Admiti que tinha deixado de ser uma transação há semanas. Talvez nunca tenha sido. Talvez eu já estivesse perdida desde o momento em que tu agarraste o meu pulso naquele restaurante. Ele beijou-me então, desesperadamente e possessivamente, e eu retribuí o beijo, cedendo a todos os meus sentimentos reprimidos. As suas mãos estavam em todo o lado, no meu cabelo, no meu rosto, à volta da minha cintura. Ele puxou-me para mais perto, como se pudesse absorver-me na sua pele. Quando finalmente nos separamos, ambos sem fôlego, ele encostou a testa à minha. Vem lá para cima, murmurou ele. Deixa-me mostrar-te o que significas para mim. Deixa-me adorar-te da maneira que mereces. Eu deveria estar nervosa. Eu deveria ter hesitado. Mas eu estava à espera por isso e a desejar isso desde aquele primeiro toque elétrico. Sim, eu respirei. Sim. A viagem de elevador pareceu interminável. Ele continuou a tocar-me. Os seus toques eram gentis e reverentes, prometendo mais. Quando chegamos à cobertura, ele levou-me para o quarto. Desta vez, quando vi a cama enorme, não me senti perdida. Senti-me reivindicada. Ele despiu-me lentamente. Cada centímetro de pele exposta recebeu atenção. Houve beijos e toques e palavras sussurradas em italiano que eu não compreendia, mas que sentia nos meus ossos. Quando fiquei completamente nua, ele olhou para mim como se eu fosse uma obra de arte, como se eu fosse tudo de belo que ele nunca ousara esperar. Perfeita, murmurou ele, deitando-me de costas nos lençóis brancos. És perfeita, Toro. Estiquei o braço para ele e puxei-o para baixo, e ele veio de boa vontade, cobrindo o meu corpo com o dele. Apesar do perigo que ele representava, o peso dele parecia certo e seguro. Ele fez amor comigo enquanto lutava. Completamente, intensamente e sem se conter. Eu desabei nos braços dele, gritando o nome dele como uma oração. Depois, ele abraçou-me com a minha cabeça no seu peito, enquanto os seus dedos traçavam padrões no meu ombro nu. Amo-te, sussurrou ele na escuridão. Sei que é muito cedo demais,
Mas amo-te, Emma Cole. Também te amo, sussurrei de volta, sentindo como se lhe tivesse dado a absolvição quando o ouvi exalar. Adormecemos entrelaçados. E pela primeira vez desde que o meu pai morreu, senti-me segura. Um tiro acordou-me. No momento eu estava a sonhar, quente e satisfeita nos braços de Dante. No momento seguinte ele estava a atirar-me para o chão, o seu corpo a cobrir o meu. Ele gritava ordens que eu não conseguia processar devido ao zumbido nos meus ouvidos. Houve mais tiros e vidros estilhaçados. O peso de Dante desapareceu e ouviu a responder ao fogo. O som era ensurdecedor no espaço fechado. O meu treino entrou em ação e eu rastejei em direção à casa de banho. Encontrar cobertura, manter-me baixa, sobreviver. Mas algo agarrou o meu tornozelo. Um homem. Não era o Dante, não era o Giovanni. Era um estranho com olhos mortos e uma arma a arrastar-me para trás. Gritei e dei pontapés, colocando em prática as lições da Isabela, enquanto me contorcia e levantava o calcanhar para o rosto dele, ouvindo um osso a estalar. Ele uivou e o seu aperto afrouxou. Eu me afastei rapidamente. Dante apareceu com o rosto uma máscara de raiva e atirou 2 vezes no homem, uma vez no peito e outra na cabeça, de forma eficiente e brutal. O corpo caiu. Emma. Ele me puxou para cima e verificou se eu estava ferida com as mãos trêmulas. Está ferida? Ele fez isso? Estou bem. O que está a acontecer aqui? Ele está a agir. Há mais tiros vindos da sala de estar. Precisamos de ir agora. Ele pegou na sua camisa e nas minhas calças de ganga do chão. Vestiu-me com rapidez e eficiência, mantendo-se entre mim e a porta. Então Giovanni apareceu, com sangue a escorrer do rosto. Ele estava vivo, mas ferido, deitado e dando cobertura enquanto Dante me puxava em direção ao elevador de serviço. Saímos do prédio pelo porão e chegamos a um beco onde outro carro estava à espera. Dante me empurrou para dentro e Giovanni assumiu o volante. Atravessamos as ruas de Manhattan a velocidades que deveriam ser impossíveis. Para onde estamos a ir? A minha voz soava estranha e distante. Para um lugar seguro. Uma das minhas propriedades fora da cidade, respondeu ele. O braço de Dante estava à minha volta, segurando-me com força. Sinto muito, Emma. Sinto muito mesmo. Eu deveria ter previsto isso. Eu deveria ter protegido-te melhor. Mas tu me protegeste. Tu protegeste-me com o teu corpo. Eu quase te matei. A sua voz estava rouca de autocensura. É isso que significa amar-me. Esse é o preço. Pensei nesse preço, o terror, a violência e a ameaça constante. Pensei na minha antiga vida, segura, pequena e morrendo lentamente. Pensei nesse homem que mataria por mim, que morreria por mim, que olhava para mim como se eu valesse a pena queimar o mundo. Eu pagarei, disse com firmeza. Seja qual for o custo, não vou deixar-te, Dante, nem agora nem nunca. Ele beijou-me desesperadamente. Tinha gosto de medo, amor e promessas que talvez não vivêssemos para cumprir. Após 2 horas de viagem, finalmente chegamos a uma casa em Catskills. Era remota e fortemente protegida, cercada por homens armados. Lá dentro, Dante fez algumas chamadas, com a voz fria e controlada, enquanto orquestrava a sua vingança contra Mal. Sentei-me à janela e observei o sol nascer sobre as montanhas. Percebi que nunca me tinha sentido tão viva. O medo tinha queimado os últimos vestígios da rapariga que se tinha atirado sobre uma mesa para salvar a vida de um estranho. Aquela rapariga tinha desaparecido. No seu lugar estava alguém mais forte. Alguém que tinha olhado a morte nos olhos e, mesmo assim, escolhido o amor. Dante encontrou-me ali quando o amanhecer se completou, o seu telefone finalmente silencioso. Ele parecia exausto e mais velho. O peso do seu mundo era visível em cada linha do seu rosto. Está feito, disse ele baixinho. Mikhail não nos incomodará mais. Nem ninguém mais. Deixei bem claro o que acontece com as pessoas que ameaçam o que é meu. Quão claro? Tu não queres saber. Ele estava certo. Eu não quis. Algumas coisas são melhores deixadas na escuridão, onde pertencem. Venha para a cama, eu disse, estendendo a mão. Estamos ambos vivos. Isso é o suficiente por agora. Ele pegou na minha mão. Eu o levei para o quarto. Caímos na cama juntos, não por paixão desta vez, mas por conforto, para lembrar que tínhamos sobrevivido, que enfrentaríamos o que quer que viesse amanhã. 3 meses se passaram. O contrato terminou.
Eu poderia ir embora agora com o meu dinheiro e o meu diploma concluído e construir uma vida longe dessa violência. Mas nem sequer considerei isso. Vou ficar. Eu disse a ele enquanto estávamos deitados, com o seu batimento cardíaco constante sob o meu ouvido. Não por causa do contrato, do dinheiro ou de qualquer acordo. Vou ficar porque te amo. Porque esta coisa louca, perigosa e impossível entre nós parece mais real do que qualquer outra coisa que já experimentei. Os seus braços apertaram-me com mais força. Vais casar comigo, disse ele. Era uma afirmação, não uma pergunta. Em breve. Preciso de saber o que pensas em todos os aspectos importantes. Isso não é um pedido de casamento, é uma exigência. Não sou um homem que pede o que quer, Emma. Mas contigo, eu tomo. A mão dele encontrou a minha e os nossos dedos entrelaçaram-se. Contigo, estou a pedir. Casa comigo. Sê minha esposa. Deixa-me passar o resto da minha vida a proteger-te, a amar-te e a tornar-me uma pessoa melhor por tua causa. Eu deveria pensar sobre isso. Deveria considerar as implicações, o perigo e a vida que estava a escolher. Mas eu já tinha feito a minha escolha naquela primeira noite, quando apanhei o cartão dele em vez de o deitar fora. Sim, sussurrei. Sim, vou casar contigo. Ele beijou-me então, suave, doce e cheio de promessas. Quando o sol nasceu sobre as montanhas e nos banhou com uma luz dourada, percebi que este era o meu final. Não o final de conto de fadas que eu poderia ter imaginado quando era menina, mas algo melhor. Algo real. Eu tinha me atirado sobre uma mesa para salvar um estranho. Ele tinha me apanhado, salvado e amado. Ao amá-lo também, eu tinha salvado algo nele. A parte que se lembrava de como ser gentil e proteger, em vez de destruir. Nós dois estávamos perdidos. Agora, tínhamos nos encontrado. Se o preço disso fosse uma vida vivida no limite, cercada por perigo e escuridão, eu pagaria com prazer todos os dias.